Se eu perguntasse pra você, você agora que entrou nesse vídeo, que clicou nesse vídeo e está me vendo, qual seria o seu vilão favorito de todos os tempos? Talvez você me dissesse nomes como Darth Vader, Hannibal Lecter ou por que não o Thanos. Mas existe um nome, velho, que é indispensável em qualquer lista. E esse nome se chama Coringa. I'm gonna make this pencil disappear. It's gone. Olá a todos, eu me chamo Lucas Santana e galera, a gente precisa ter uma conversa aqui rapidinho antes de começar esse vídeo, velho. Porque é o seguinte, eu entendo, o filme do Joaquin Phoenix, né, o filme do Coringa, ainda nem sequer saiu e calma, não precisa me xingar aí nos comentários, entendeu? Eu vou explicar. O intuito desse vídeo não é lhe provar por A mais B de que o Coringa do Joaquin Phoenix será o melhor de todos, afinal você tá certo, o filme nem sequer estrelou, né, nem sequer lançou, eu não tenho uma bola de cristal aqui pra prever o que vai acontecer. Nesse vídeo que vocês irão ver é um estudo de personagem e entender que, baseado no que já nos foi mostrado do Joaquin Phoenix no cinema, que ele tem sim, cara, muito potencial pra se tornar o melhor Coringa das telonas, ok? Então já prepara aquela pipoquinha, velho, porque o vídeo ele vai ser longo, já deixa também aquela voadora com os dois pés nesse like aí pra não esquecer depois, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque no vídeo de hoje a gente vai ver quais são as chances reais que o Joaquin Phoenix tem de se tornar o melhor Coringa que a gente já viu nos cinemas. Interpretar o Coringa nos cinemas talvez seja um dos maiores desafios que existem hoje em Hollywood. Afinal, você dá vida a um personagem que é psicótico, que é sádico e doentio ao mesmo tempo, não é pra qualquer um. Porém, mais difícil que isso é você superar a interpretação anterior, é você ser melhor que a pessoa que veio antes que você. Pense no Jared Leto. Contestado por alguns, defendido por muitos, o cara teve a árdua missão de superar o Coringa de ninguém mais, ninguém menos que o Heath Ledger. Então você percebe, cara, que a tarefa, ela não é fácil. Eu não tô aqui dizendo que o Jared Leto ele não conseguiu, né? Tá, ele não conseguiu. Pelo amor de Deus, gente. Parece meio gangster. Aí não dá, peraí. E quando a Warner anunciou que eles estariam produzindo um filme solo sobre o Coringa, surgiram inúmeros questionamentos. Que o longa iria retratar a origem do palhaço tendo como principal referência, né, a piada mortal, disso a gente já sabia. Porém, o que a galera mais se perguntava era: é realmente necessário um filme solo sobre o Coringa? Uma vez que a origem do personagem já foi brilhantemente abordada em 1989 com Jack Nicholson vivendo o Coringa e o Tim Burton na direção, e novamente em 2008, só que dessa vez com uma versão mais sombria e filosófica, com o Heath Ledger na pele do palhaço e o Christopher Nolan por trás das câmeras. Porém, a Warner tocou o barco dela e alguns nomes para poder viver o Coringa começaram a ser especulados. O astro Leonardo DiCaprio, por exemplo, foi um nome bastante comentado por muito tempo. E muito disso se dá por conta da parceria, né, que ele tem com o Martin Scorsese, que pra quem não sabe, este velhaco aí genial das ideias é um dos produtores do filme do Coringa. No entanto, a bomba caiu mesmo nas mãos do Joaquin Phoenix. Porém, antes mesmo de falarmos do Joaquin Phoenix, a gente vai ter que retornar alguns anos atrás, relembrar alguns Coringas e principalmente como isso irá influenciar o desempenho do Joaquin Phoenix. Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira... Possa ser que você nunca tenha ouvido falar, mas eu tenho certeza absoluta que você já viu esse vídeo, ou pelo menos essa música. Fui banana, só não tinha jacatu, meu bem. De fato, o Batman dos anos 60 não era aquele Batman sombrio e melancólico que a gente conhece hoje. Muito pelo contrário, ele era cômico e muitas vezes canastrão. E isso se torna evidente a partir do momento em que o ator que foi escalado para viver o Homem-Morcego nessa série foi ninguém mais que o Adam West, ator que estava visivelmente fora de forma, cara, para fazer o Batman. Com as banhazinhas indo para fora, isso não pode, o Bruce Wayne não pode ter banhazinha. Sendo que essa série também ficou conhecida pelo possível relacionamento homossexual entre o Batman e Robin e principalmente, velho, a abertura dessa série que se tornou símbolo na cultura pop. Porém, foi justamente nessa série que surgiu o primeiro ser vivo a interpretar o Coringa nas telas. César Romero, ou mais conhecido como o cara que foi plagiado pelo
Superman, velho, porque olha este bigodinho pintado de branco aí, safado. Aí veio o Superman depois e passou um digital por cima, safado. E assim como o Batman, o Coringa ele também acabou sendo bastante marcante nessa série, muito por conta do seu aspecto cômico e até cartunesco, que acabou nos rendendo, cara, momentos inesquecíveis durante a série. Tipo ele e o Batman surfando na praia e o Batman de samba canção, quem não lembra disso? Ou então o Coringa dizendo que vai visitar a tia do Batman na mansão Wayne, né, pra fazer certas coisas aqui que vocês estão ligados. A tia do Batman. Agora mesmo eu vou lá. E o que falar das ideias mirabolantes desse Coringa, cara? Se você hoje acha assustadora a ideia do Coringa envenenar as pessoas ou até explodir um hospital, é porque você nunca viu o Coringa transformando os reservatórios de água em Gotham em gelatina. César Romero, com certeza absoluta, foi um dos Coringas mais marcantes de todos os tempos. Ele foi pioneiro e, acima de tudo, ajudou a alavancar os quadrinhos do Homem-Morcego na época, né, que passava por uma situação muito complicada. Quem nunca ouviu falar da Batmania, por exemplo, né, a febre que teve dos quadrinhos do Batman lá pros anos 60. O Coringa teve um papel fundamental, cara, nisso aí. E embora a origem do personagem não tenha sido abordada nessa série, né, talvez uma outra menção, como por exemplo a época em que ele era o hipnotizador na juventude. E não foi nenhum problema, cara, porque 23 anos depois, um dos melhores, um dos mais conhecidos e astros atores de Hollywood, ao lado de um cara que ama a fantasia, trouxeram não só a real origem do Coringa ao mundo, como também, velho, apresentaram pra gente aquele que por muitos é considerado como o melhor Coringa que já vimos nos cinemas. De 1960 para 1980, o Batman passou por uma repaginação gritante nos quadrinhos. Ele deixou de ser aquele personagem engraçado e bobo que vimos anteriormente e se tornou o Cavaleiro Sombrio que a gente conhece hoje. E muito disso se deu por duas obras que até hoje são vistas como as melhores histórias do Batman de todos os tempos: O Cavaleiro das Trevas e A Piada Mortal do Alan Moore. Quadrinhos que marcaram época e ditaram o ritmo de como o universo do Batman deveria ser retratado a partir de agora. E eis então, velho, que em 1989 surge Batman. Esta trilha sonora maravilhosa, meu Deus, te amo, Tim Burton. A DC sabia que para esse filme funcionar, ela iria precisar de um elenco à altura, visto que o longa foi dotado como uma das maiores produções dos anos 80, e eis que surgem três nomes: Tim Burton, Michael Keaton e Jack Nicholson. Quando Tim Burton, diretor conhecido pelo seu aspecto fantasioso, foi contratado pela DC, a missão era clara: desfazer do imaginário dos fãs a imagem daquele Batman brincalhão e cômico dos anos 60. E em tese, o Tim Burton, ele conseguiu. Ele trouxe essa visão mais sombria e gótica que vinha sendo retratada nos quadrinhos. Uma Gotham sombria, suja, coberta pelo nevoeiro e tomada pela máfia local. Já do outro lado, temos o Michael Keaton interpretando um Batman em seu início de carreira, visto que a cidade estava tomada pela criminalidade. I want you to tell all your friends about me. What are you? I'm Batman. E é nesse cenário que conhecemos Jack Napier, eu não sei pronunciar, um mafioso de Gotham que, após em um de seus assaltos ter caído em um caldeirão de ácidos químicos, ele vê sua pele e personalidade mudarem completamente, dando origem ao Coringa. You can call me Joker. And as you can see, I'm a lot happier. Muitos dos fãs acreditam, velho, que esse filme não deveria se chamar Batman, e sim Coringa. Você pode até gostar do Michael Keaton nesse filme, não tem nenhum problema, mas é indiscutível, é inegável que o Jack Nicholson carrega o filme inteiro nas costas. É o filme dele. Que a DC havia acertado em cheio na contratação do ator, isso é indiscutível, afinal interpretar um lunático é meio que a especialidade do Jack Nicholson. Porém, nesse filme, ele foi além, utilizando como referência o Coringa dos quadrinhos e alguns traços sutis do César Romero, como por exemplo a risada que ficou eternizada nessa série. Ele foi adiante. Jack Nicholson teve tempo para construir em seu imaginário um personagem assustador, psicótico, humano e ao mesmo tempo cômico, assim como era o César Romero, visto que essas características serviriam como base para os próximos Coringas. I make art until someone dies. See?
I am the world's first fully functioning homicidal artist. O ator roubou a cena em praticamente todo o filme. Não tem um momento sequer do Batman que não seja marcante sem a presença do Coringa. O seu visual colorido e chamativo, em contraste com as cores escuras do Tim Burton, deram um destaque maior para o personagem. A pistola que não disparava fogo, as piadinhas icônicas inspiradas nos quadrinhos ou até o aperto de mão, tudo isso retratava o Coringa colorido do Tim Burton. Foi um Coringa extremamente marcante que, acima de tudo, ditou tendências. E sabe quem foi um cara que seguiu essas tendências, velho? Heath Ledger. Heath Ledger. Aí galera, rapidinho, se vocês viram esse vídeo até aqui, eu quero que vocês comentem embaixo Feira da Fruta. Sério, comentei Feira da Fruta, bora bugar a cabeça dessa galera nos comentários, fechou? Feira da Fruta, comenta todo mundo. Acredito eu que um dos maiores exemplos que existem de atores que a gente não esperava nada, mas que acabaram surpreendendo e muito, seja o Heath Ledger. Quando a Warner anunciou, velho, quando a produção disse que o Heath Ledger viveria o Coringa em O Cavaleiro das Trevas, foi um espanto pra todo mundo. Esse pra mim não só é o melhor filme de super-heróis já feito na história, como também trouxe o Coringa que se tornou símbolo e um dos vilões mais marcantes da cultura pop. Rodeado de trejeitos únicos e frases icônicas, o Heath Ledger ouviu bem os conselhos que o Jack Nicholson lhe deu e construiu o seu próprio Coringa. Fez a própria maquiagem, pintou o próprio cabelo, porém agora muito mais sombrio, lunático e repleto de filosofias. Talvez a grande diferença do Coringa do Heath Ledger para o Jack Nicholson seja a humanização do seu personagem. Porque enquanto Tim Burton nos apresentava a trajetória de um mafioso que atingiu a loucura, em Batman o Cavaleiro das Trevas é um personagem que já se encontra nesse estado. Ele vai além da psicose ou surto total. É uma figura complexa e quase que inexplicável. What do you believe in? I believe whatever doesn't kill you simply makes you stranger. O filme do Batman de 1989 meio que preparou o terreno para o Coringa de 2008, visto que a origem do personagem não é contada em Um Cavaleiro das Trevas, né, e sim apenas as cicatrizes de como ele conseguiu, ou melhor, as origens de como ele conseguiu a cicatriz, né, porque cada meliante que passava na frente dele, ele contava uma história diferente. Esse Coringa é maluco. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, né, que, diga-se de passagem, é o mais visto, é o mais compartilhado, o mais visualizado. Tem quase 2 milhões de visualizações esse vídeo, eu agradeço muito a vocês por isso. Que é justamente uma maldição, é uma teoria que existe em volta dos atores que interpretaram o Coringa. E resumidamente essa teoria aponta que todos os atores que interpretaram o Príncipe Palhaço do Crime tiveram sérias consequências depois das filmagens, ou antes das filmagens, ou durante as filmagens. Ou seja, fez o Coringa, deu merda. E com Heath Ledger não foi diferente. Você pode até achar que a causa da morte do ator não foi por interferência direta da sua atuação como Coringa, mas uma coisa é certa, a preparação do Heath Ledger para esse filme foi algo surreal. O ator chegou a se trancar em um hotel por mais de um mês na tentativa de dar vida ao seu personagem na sua própria mente, sendo que o seu diário era repleto de cartas de baralho, recortes de quadrinhos, fotos de animais, imagens de Alex Delarue de Laranja Mecânica e a palavra caos escrita diversas vezes. Apesar de ser conhecido por se entregar ao máximo aos seus personagens, dessa vez o Heath Ledger ultrapassou os limites. O ator vivia no personagem do Coringa 24 horas por dia, e isso fez com que os seus problemas de insônia, ansiedade, enxaquecas e até depressão se intensificassem cada vez mais, sendo que isso se refletiu dentro dos sets de filmagem, porque naquela cena clássica, né, do interrogatório entre o Batman e o Coringa, o Heath Ledger pediu pro Christian Bale, né, que é o ator que viveu o Batman, bater nele de verdade, cara, pra que a cena ficasse mais realista. Olha só. A maquiagem desbotada, a roupagem clássica, as frases icônicas. Era um Coringa que era o agente do caos e só queria ver o circo pegar fogo. Ele não era o vilão que arquitetava os planos. Ele apenas armava a bomba e esperava que ou o Batman ou a polícia de Gotham desarmasse. Esse era o Coringa do Heath Ledger. Do I really look like a guy with a plan? You know what I am? I'm a dog chasing cars. I wouldn't know what to do with one if I caught it. You know, I just do things. Porém, meses antes da estreia de Batman Cavaleiro
Cavaleiro das Trevas, o ator infelizmente acabou falecendo. Embora o Heath Ledger tenha ganhado o Oscar póstumo de melhor ator coadjuvante pelo seu papel como Coringa, ele acabou deixando um legado muito maior. No início de 2018, a Ranker.com fez uma enquete de qual seria o maior vilão de todos os tempos, e em primeiríssimo lugar, surpreendentemente, apareceu Heath Ledger, desbancando ninguém mais, ninguém menos do que o Darth Vader. Como eu disse no início do vídeo, o Coringa do Jared Leto foi de longe, foi de fato o Coringa mais contestado e o que a galera menos gostou, porque pensa comigo, cara, a imagem e o marketing que foram impostos nesse filme foi um negócio surreal, parecia que era o filme do Coringa, só se falava nele. Ah, o Coringa que mandou ratos mortos pro elenco, o Jared Leto que havia enlouquecido, não sei o que, nem parecia que o filme que iria ser lançado seria Esquadrão Suicida, sendo que de início o filme se vendeu sendo dark e sombrio, assim como era o Cavaleiro das Trevas, ou pelo menos eles tentaram, né? Não conseguiram. Quando o filme finalmente chegou aos cinemas, que a gente pôde ver, a gente viu que era algo completamente diferente. Era um Esquadrão Suicida colorido e um Coringa que a gente nunca tinha visto antes, velho, e com pouco tempo de tela por sinal. Isso sem contar com a sua falta de humor e o fato dele ser um crianção, porque o Coringa é um personagem que age sob cautela. Já nesse filme, o Jared Leto parece um gangster descontrolado que não pensa duas vezes antes de fazer as coisas. É, Joaquin Phoenix, esse Coringa daí você tem que esquecer, cara. Não se baseia nele não, se baseia nos outros. Beleza. E por fim, temos ele, acreditado como um dos maiores astros hollywoodianos da atualidade. Joaquin Phoenix, além de ter uma enorme facilidade para poder transitar, para poder interpretar qualquer tipo de personagem, ele infelizmente ainda tá atrás do seu primeiro peladão dourado. Mano, ele nunca conseguiu um Oscar, dá pra acreditar nisso? Ele já bateu na trave 3 vezes. Em Gladiador, Johnny June e O Mestre. E parece que finalmente o ator terá chances reais de ganhar o Oscar, porque ele promete entregar um dos melhores Coringas de todos os tempos. Pelo menos segundo o trailer, deu essa impressão aí. E isso vai desde a atuação até a preparação. O Joaquin Phoenix já se mostrou disponível para fazer o que for necessário para entregar um ótimo Coringa. Primeiro que o ator ele emagreceu bastante, né? Muitos até assemelham seu aspecto físico nesse filme com o do Christian Bale no filme O Operário. E segundo que esse filme do Coringa contará uma origem diferente do palhaço. Enquanto no Batman de 89, Jack Nicholson havia caído em um caldeirão de ácidos químicos e se transformado no Coringa, parece que agora será o próprio personagem que irá assumir essa personalidade. É ele que vai pintar o próprio cabelo e fazer a própria maquiagem, assim como foi Heath Ledger. Sendo que no trailer esse lado psicótico e lunático do Coringa vai surgir aos poucos, vai meio que corroendo ele por dentro, porque o Arthur Fleck é um cidadão comum, assim como qualquer outro. É um comediante fracassado que está tentando vencer na vida, porém a sociedade parece não colaborar muito com isso. E de repente vai chegar um belo dia, um dia lindo, maravilhoso de se viver, não pro Arthur, mas que ele vai aceitar esse lado lunático que existe dentro dele, ele vai enlouquecer de vez e se transformar no Coringa. Talento, o Joaquin Phoenix tem de sobra, ainda mais quando o assunto é interpretar personagens que sejam solitários ou estranhos, isso daí ele tira de letra. Visto que o filme Ela, estrelado pelo ator, retrata a vida do Theodore, que é um escritor solitário que acaba se apaixonando por um sistema operacional, e o seu personagem nesse filme, em certos momentos, se assemelha bastante com o do Coringa, pois em Ela, o Theodore também é um ser humano comum, assim como qualquer outro. Ele pega metrô, tem decepções amorosas, porém encontra no indiferente o seu refúgio, pois em ambos os filmes os personagens eles são normais e estão em busca de uma vida harmoniosa, porém a sociedade não os compreende, chamando ambos inclusive de esquisitos. Olha só essa coincidência. You're a really creepy dude. That's not true. What's so funny? Freak! No filme O Mestre, por exemplo, o Joaquin Phoenix interpreta um veterano da marinha perdido sem rumo ao voltar para casa. Repleto de frustrações e raiva, o sujeito parte rapidamente em direção ao fundo do poço. Vai dizer que isso não te lembrou Coringa. E as semelhanças entre ambos os filmes vai desde a atuação até a preparação, visto que além do físico, o ator também alcança picos de loucuras durante o filme, o que certamente servirá como base para sua atuação como Coringa. Se o próprio Joaquin Phoenix mesmo, né,
ele retornar, ele olhar pra trás um pouquinho, ele vai perceber que o seu mais novo colega de trabalho, olha só, o Robert De Niro, ele já viveu um personagem que ficou marcado no cinema por conta da sua instabilidade psicológica. Taxi Driver posteriormente ficou marcado na história como um dos grandes clássicos do cinema quando o assunto é a transformação de um personagem. Realmente é um grande feito, foi um grande feito na verdade do Martin Scorsese. Pois é galera, é notório que as comparações elas irão surgir, na verdade já estão surgindo, afinal o Joaquin Phoenix ele vai ter a tarefa mais difícil de todas, superar os coringas de Jack Nicholson e Heath Ledger. Porém dessa vez o que não vai faltar pro ator são referências. O Joaquin Phoenix tem bastante repertório, sabe o que é interpretar um personagem descontrolado e tem toda uma liberdade criativa para poder atuar, afinal esse filme do Coringa não fará parte do universo compartilhado dos filmes da DC. Então menino Joaquim, eu te desejo toda a sorte do mundo meu filho, e que você não enlouqueça assim como os outros Coringas não, viu? Eu quero te ver lá na frente no palco, na academia, no dia do Oscar, fazendo seu discurso de vencedor, porque né, em The Oscar Goes to Joaquin Phoenix. Quero ver você lá. You just smile.